Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui, diretamente do estúdio móvel, como você pode ver, para falarmos sobre o texto, a leitura difícil, como ler um texto difícil, tá? Então, se você é novo no canal, se você está pegando esse vídeo agora, caiu de paraquedas aqui, colocou lá no YouTube, viu, queria ler um texto difícil, saiba que esse canal é para isso. Então, nesse canal, eu sou o Daniel, eu sou professor de português e pedagogia, e eu uso esse canal para complementar alguma coisa, algumas aulas que eu não consigo dar em sala de aula, ou melhor, fazer coisas que eu geralmente não consigo fazer em sala de aula, tanto pelo tempo, ou então até por condições adversas, tá? Quando você vir nesse canal que tiver parte 0, é um disclaimer. Eu vou falar assim, olha, como ler um texto difícil, eu vou te dar a receita aqui, tá? Nesse vídeo, e vou te apontar um outro vídeo, que vai ser a parte 1, em que eu vou colocar tudo isso que eu falar aqui em prática. Então aqui é teoria, em teses. Ah, Daniel, eu não quero ver o texto, eu não quero ver os vídeos, porque é uma série de vídeos. Não quero ver o vídeo sobre como ler um texto difícil, quero saber agora. Então eu vou te falar agora como é, beleza? Como você lê um texto difícil? Primeiro, vamos supor que é um texto que não é um livro, tá? Se for um livro, pode ser um capítulo. Você pode usar isso aqui como capítulo. Vamos pensar num texto começo, meio e fim, tá? Tem lá uma página inteira, uma folha de sulfite inteira. Como você lê um texto difícil? Você vai primeiro, parágrafo a parágrafo. Então você não lê o texto de uma vez só. Você pega, vê o título primeiro. Estou pensando que um texto difícil é um texto que foi escrito por uma pessoa que saiba escrever, que declaradamente saiba escrever. Você sabe que ela sabe escrever. Sei lá, estou lendo um livro de Freud, um texto de Freud, eu estou lendo um texto acadêmico profundo, tá? Então é assim que você lê. Vai pegar o texto, o título, ele sempre vai ter... um bom título, ele reflete o que tem no texto. Ele não esgota a possibilidade do texto, ele não esgota tudo que tem ali, mas ele te dá uma boa referência, então você sabe o que vai encontrar ali. Se o título fizer menção a uma outra coisa, por exemplo, o texto que eu vou analisar aqui como parte prática é O Mito de Prometeu e os Desafios da Covid-19. Então você já sabe que o autor ele parte de um pressuposto da mitologia grega. Então você tem que saber primeiro o que é o mito de Prometeu. Você tem que ter uma noção básica de mitologia grega. Você tem que ter uma noção básica do que aconteceu na Covid-19, senão você fica boiando no texto. Então é assim que você lê. E aí você vai, por exemplo, esse texto ele é uma coluna de revista. Então ele tem uma linha fina. Essa linha fina ela explica o título ou ela complementa o título, tá? No nosso texto haverá essa linha fina. Os dois têm que se complementar. E aí você lê o primeiro parágrafo. Você pensa, qual é a relação do primeiro parágrafo com o título? Porque no primeiro parágrafo a pessoa vai apresentar a ideia para você. Geralmente ela vai falar o ponto de vista dela. Olha, o meu texto segue este ponto de vista. Tá? O segundo parágrafo ela vai começar a desenvolver a ideia. Então, imagine que no primeiro parágrafo ela apresenta o ponto de vista e ela fala, meu ponto de vista é esse por tais motivos. Vamos supor que ela dê aí 3 ou 4 motivos. Vou chamar aqui de argumento. Nos próximos parágrafos, ela vai desenvolver esse argumento. Tá? Então ela vai pegar, por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, tá? Só para ser rápido. As pessoas deveriam gostar de tomar sorvete. Por quê? Porque sorvete faz bem para a saúde, faz bem para sua alma. Vamos supor que fizesse bem para a saúde, né? Porque você fica feliz e assim vai. E é nutritivo. Então esses são os argumentos da pessoa. E aí em cada parágrafo ela vai desenvolver um argumento ou uma parte do argumento. Se um texto for um pouco mais longo, ela vai pegar um mesmo argumento e vai usar 2 parágrafos para desenvolver o argumento. Então quando você estiver lendo, você tem que pensar na relação entre os parágrafos. Depois, se você não sabe qual é o ponto de partida da pessoa, você tem que pesquisar o ponto de partida antes de ler o texto. Então,
no nosso caso, nós leremos eu lerei aqui o mito de Prometeu. Você tem que saber o que é mito de Prometeu. Senão, de cara, você não sabe o texto. Você não consegue entender o texto. Então, um texto difícil, eu estou chamando de texto difícil aqui, é aquele que, primeiro, conversa com vários outros textos, e essa conversa chama ideias que não são a priori relacionáveis. Então, por exemplo, quando você pensa em Covid-19, você pensa no mito de Prometeu? Não. Não. Como é que ele estabelece essa relação? Então, você tem que se fazer pergunta. E sempre leia um texto difícil fazendo anotações. Sempre. Se ficou muito abstrato, se esse vídeo não te ajudou, vou colocar no card aqui, uma série de vídeos em que eu leio um texto difícil. Então, eu te faço isso na prática. Eu te mostro na prática como ler um texto difícil. Se você... Não, Daniel, eu não tenho tempo para ler um texto difícil, mas essas dicas valeram a pena, eu já consegui entender mais ou menos. Deixa um like. Compartilhe o texto. Compartilhe o vídeo, tá? Joga uma moedinha no chapéu do tio aqui. Beleza? É isso aí, então. Seja bem-vindo ao canal, durma bem, beba bastante água e aproveite sua vida. Até mais. Tchau, tchau.